para dar continuidade aos estudos, vamos continuar falando sobre ações nossas, das nossas possibilidades de mudança, porque todos nós temos essa possibilidade, independente da idade, da classe social ou estado financeiro, não importa, todos nós temos essa possibilidade. Deus nos permite isso, através do quê? Do que foi dito, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o que nós temos, o livre-arbítrio. Então, ações e reações é o estudo que eu trouxe para a noite, no livro Rumo Certo, psicografado por nosso querido irmão Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Ele começa assim o estudo: ante a coleção, veja bem, coleção, ante a coleção das boas ações de alguém, ou seja, nós, é forçoso que nós nos analisemos. Aqui ele diz, né, se lhes analisem, mas eu vou botar aqui como nós, tá? É forçoso que nós analisemos igualmente as reações diante da vida, um e outro lado do bem. Então prestemos atenção nas nossas ações e as nossas reações conforme os acontecimentos na nossa vida, e é isso que vai gerando as modificações. Quando nós temos o Evangelho, meus irmãos, ao nosso lado, nós sabemos como agir e principalmente ele nos ensina a como nós reagirmos ante as dificuldades e aflições que chegam em nossas vidas, como assim, como as alegrias também. Não se trata somente de sofrimento, dor e sofrimento. Temos momentos alegres, temos momentos felizes e também temos reações conforme os acontecimentos nas nossas vidas. Vejamos: doaremos o prato substancioso, um prato de comida, a quem te bate a porta em penúria, mas não se te azedará o coração, se o beneficiário, aquele que está recebendo, te fere com palavras de incompreensão e desequilíbrio. É a tal da ingratidão. Nós oferecemos, aqui diz o prato de comida, mas a gente se oferece e a gente recebe a ingratidão de volta. Não podemos nos azedar, como ele diz aqui, o coração por causa disso. Por quê? Eu canso de falar que nós estamos fazendo a nossa parte. Vemos o irmão caído, estendemos a mão, levantamos, a gente ajuda a levantar, aí o cidadão olha para a gente e dá aquele xingo, né? Puxa vida, mas não importa, a gente não pode deixar influenciar, exatamente, não é só porque está encarnado e desencarnado, a influenciação, meus irmãos, é a mesma. A diferença é que o desencarnado a gente não vê, não escuta às vezes, nosso subconsciente escuta as sugestões, as ofensas, mas o encarnado a gente está ali, já presencia e já cria aquela impressão, e a gente não pode, a gente tem que ser também bondoso nessa parte. Não importa a ingratidão, não pode existir para a gente, porque quem faz o bem esperando algo em troca, não está fazendo bem, está trabalhando com moeda de troca. É fazer, oferecer e vai com Deus. E o que a pessoa vai devolver para você é o problema dela. Você está fazendo a sua parte. Então a ingratidão faz parte, meus irmãos, também. E a maneira como a gente encara ela é que faz a grande diferença. Está aí o nosso livre-arbítrio, está aí a nossa reforma íntima, está aí a nossa ação e reação. Para cada ação tem uma reação. Ofertarás tua própria alma a favor dos amigos. Falou muito alto, né, gente? Até que eu estou empolgado, desculpa. Aos quais te devotas, nós nos devotamos aos amigos. Entretanto, se algum deles
te malversa os tesouros afetivos que pudestes, que lhes puseste ao dispor, abençoá-lo-ás como sempre o fizeste, conquanto que nem sempre lhes possas compartilhar de imediato a intimidade ou a convivência. Primeiro, que a gente não sabe o que o amigo nosso, aquele íntimo, está passando. A gente não sabe. Mas é amigo, então a gente tem aquele sentimento com a pessoa. E por vezes a gente não tem o retorno, né? Ele malversa os tesouros afetivos, quer dizer, ele simplesmente falta de preparo e falta de compreensão com aquilo que você está ofertando a ele, a um amigo, aquele seu sentimento bom. E daí? Né? É a reação. Como vou reagir? Eu agi, né? Falando coisas boas, com bons sentimentos, e ele me devolve isso. Não compreende nem meu estado, nem como é que eu estou, nem o que eu estou fazendo, nem o que eu estou falando. Às vezes temos conflitos, não quero desmerecer, né, nenhum tipo de religião, nem nada, mas às vezes temos esses conflitos de ideia entre religiões, mesmo entre amigos. Aí a pessoa vai, porque você é isso, porque a sua religião fala aquilo, aí começa aquela briga de foice por coisas banais, porque cada um tem a sua crença, a sua verdade. E volto a dizer, então você está expondo os seus sentimentos a um amigo, o que ele vai lhe retornar não importa. Qual será a reação sua é que vai fazer a diferença ante a uma reprovação de um amigo íntimo. Essa que é a diferença, a nossa reação. Agir, a gente já sabe que a gente tem que agir no bem. E agora quando a gente não recebe de volta esse bem, como que nós vamos reagir? Esse é o estudo, essa a lição. Então às vezes a pessoa está passando dificuldade, às vezes a pessoa está com falta de compreensão da nossa situação, ou da nossa crença, da nossa religião, enfim, da nossa doutrina, não importa. Então, como que nós vamos reagir? Atenderás ao impositivo de auxiliar os companheiros que se te aderem aos pontos de vista. No entanto, aprenderás a respeitar os adversários e a reverenciar as qualidades edificantes de que se façam portadores. Então nós temos um ideal, indiferente de religião, de qualquer coisa, acontecimento em nossas vidas. Todos nós temos uma opinião própria a respeito de tudo. Aí tem uma reprovação daquele fulano ou daquele ciclano que a gente está envolvido, que às vezes a gente está até ajudando, auxiliando aquela pessoa, mas ela não concorda com o nosso ponto de vista. Respeito, meus irmãos, respeita a opinião dela. Mas ela não me respeita, Marcelo, que importa? Que importa que eu não te respeito? Será que se Jesus, pensemos bem, será que se Jesus desse as costas para todos que desrespeitaram Ele, o que seria? Entende? Então a gente tem que respeitar e não esperar nada em troca, não é o mesmo sentimento, gente. Eu canso de falar aqui, a gente cansa de falar, a gente tem que fazer a nossa parte, a nossa reforma. Nunca esperar que o outro haja como a gente quer que ele haja conosco. É essa a questão. A gente tem que respeitar, às vezes não é o momento dela ainda, às vezes ela não compreendeu, às vezes aquele espírito que está lá, obsessor que está lá, sugestionando, ele ainda não compreendeu, só que você tem que ter o respeito a ele. Não é sai de mim, expulsa, sai de perto de mim. Não, é amor, é sentimento, é respeito, porque aquele irmão, ele ainda está na ignorância, ele está ainda envolvido no mal. E a gente vai devolver o quê? O mal com o mal? A gente tem que pagar o mal com o bem, e o respeito é uma delas.
É um bem que a gente faz para o próximo e para nós mesmos, porque a gente não se envolve, a gente não se estressa, vamos dizer assim, só porque a pessoa não concorda com o nosso ponto de vista. Exteriorizarás entusiasmo e alegria nas horas belas da estrada. Todavia, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Então, quando estamos bem, na medida do possível, né? A gente agradece, a gente, né, tudo sorridente, ficamos eufóricos, saltitantes, igual o Bambi, cheios de alegria, de boas vibrações. Mas deu 2 horas, deu uma recaída, uma aflição, vem desmoronando tudo aquilo que a gente acabou de construir, de alegria, de felicidade, de plenitude. E aí? Coragem, meus irmãos, coragem e paciência. Tudo passa, tanto a alegria como a tristeza, a doença como a saúde, tudo passa. Por quê? Porque aqui nós estamos encarnados, estamos na carne e é passageiro, é um estágio passageiro e muito rápido para o espírito, muito rápido. Uma encarnação não é nada, meus irmãos, não é nada, é um piscar de olhos para uma eternidade. Então, quando temos as desilusões da vida, nós não podemos desanimar, temos que nos levantar novamente e continuar prosseguindo naqueles ideais que acreditamos e deixar o passado para trás. Tuas ações, nossas ações, constituem recursos que sorveste na organização crediária da vidas. Nossas ações constituem recursos que sorvemos na organização de crédito da vida. Tuas reações, nossas reações, porém, são as garantias que nos preservam a estabilidade ou os golpes que nos desmerecem o valor, conforme o bem ou o mal que nos afeiçoarmos. Então vejam, nossa vida é feita de ações, né? E as reações é que são as mais importantes, por causa exatamente disso. É o que nos garante a estabilidade. Porque o agir é uma coisa, o reagir é outra. Então, se temos firmeza, se estamos pisando em solo firme, as nossas reações sempre serão estáveis, mesmo com todos os golpes que receberemos das vidas. Assim, a atenção em especial, novamente, ao nosso livre-arbítrio. Ele termina a frase assim: conforme o bem ou o mal que nos afeiçoemos. Então, nossa reação vai ser baseada nisso, a nossa simpatia. E onde é que está o nosso coração nesse momento? Se nossas reações forem constantemente elevadas, de certo que nossas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Eu vou ler de novo: se nossas reações forem constantemente elevadas, de certo que as nossas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Pelas ações somos retratados segundo as tintas da opinião de cada um. Pelas reações somos vistos em nossa estrutura autêntica, em nosso eu verdadeiro.
A gente já ouviu, fala, nossa, eu não tinha visto aquele lado daquela pessoa. É a reação, não é a ação. Mas é uma pessoa tão boa, faz tanto bem. Ação. Mas ela, o cidadão foi lá, cuspiu na cara dela na rua lá, ela perdeu todo o equilíbrio. Reação. Então é a reação que nos mostra a estrutura que somos, nossa estrutura espiritual e moral. Como eu digo, o agir, meus irmãos, no bem, a gente já sabe que tem que fazer. E a gente também tem que reagir no bem. Olha aqui, provas, aflições, problemas e dificuldades se erigem na existência como sendo patrimônio de todos. Então todos nós passamos por provas, aflições, problemas, dificuldades de todos os âmbitos, sejam morais, seja físico, seja financeiro, mas são o quê? Patrimônio da gente, porque é o que nos ensina, é o nosso ensinamento, exatamente isso. A gente tem que passar por isso estamos encarnados aqui. E como o estudo nos lembrou, aí nossa reação ante essas aflições, essas dificuldades, é que vai fazer a diferença. Se a gente realmente está fazendo a lição de casa ou não. Se a gente está conseguindo passar de ano ou não. O que nos diferencia uns diante dos outros é a nossa maneira peculiar de apreciá-los e recebê-los. É a resignação. Resignação, meus irmãos. Quem não sabe o que é resignação, é você passar pelas dificuldades de cabeça erguida, sem revolta, sem reclamação, sem queixume, acreditando que aquilo ali não está te castigando, mas está te ensinando. E é lógico, a gente passar por uma dificuldade e não se rebelar, também não quer dizer a gente ficar sentado, parado, esperando o mundo acontecer, né? A gente tem que agir, a gente tem que reagir, reação. Então, apreciá-los e recebê-los com carinho, porque é o ensinamento vivo. Quando se torna rebeldia, a gente repete de ano. A gente não passa pela prova. A gente tem que aceitar, meus irmãos. Não tem jeito. Melhor nessa do que na próxima encarnação, porque na próxima vem com juros. Porque teve oportunidade aqui de passar, de enfrentar, de aprender e não quis aproveitar a oportunidade. Aí vem a próxima encarnação com juros. E é assim que a gente procede, gente. Se a gente não reagir da maneira correta. Anotemos semelhante realidade, porquanto em que nos consagrando ao exercício real da caridade, veja bem, o exercício real da caridade a benefício do próximo e a favor de nós mesmos, é indispensável nos mantenhamos vinculados aos ensinamentos do Cristo na hora de agir e principalmente na hora de reagir. Então vejamos o que temos em nossas mãos há mais de 2000 anos, o Evangelho nos dando o caminho certo, e nós ainda persistimos achando que somos donos da verdade, buscando os rumos, os atalhos que só nos atrapalham na vida, ao invés de seguir o caminho certo, o caminho correto. Aqui mesmo o livro diz, é rumo certo. É dificultoso, é trabalhoso, mas e aí? Senão não teríamos, o que estava falando aqui, méritos. Se fosse fácil,
não teríamos mérito, meus irmãos. É igual as pessoas acharem que Jesus nasceu já, foi encarnado, Cristo, um ser crístico. Não, ele já passou por o que nós estamos passando hoje, há milênios e milênios, sabe lá quanto tempo. Não pensem que Deus criou Jesus daquela maneira já, não. Ele já passou por todo esse processo que nós ainda nem imaginamos que ainda vamos ter que passar. Por isso ele veio aqui para nos exemplificar. E por isso tem o Evangelho, para nos dar o caminho certo de conduta moral e espiritual. Quando eu falo isso, às vezes até lembro uma história peculiar até. Eu estava na cozinha uma certa vez e eu falei a respeito, né? Falei, poxa, mas que seguir, era um estudo que estava falando o caminho fácil e o caminho difícil que a gente tem de opção na vida, né? Aí eu falei, o caminho fácil é o caminho, né, da luxúria, das facilidades da vida, de fazer o que quer, sem respeitar lei nenhuma do homem, nem lei de Deus e tudo mais. Esse é o caminho fácil. E a gente vai ter, né, lógico, os resultados que nos traz, a gente sabe qual que é. Aí eu falei, aí o caminho difícil é o caminho que Jesus nos deixou, não sei o quê, mas aí pulou um lado, mas quando que você fala que caminho difícil de Jesus, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, então desculpa, gente. Então hoje eu não falo mais caminho difícil, eu falo que é o caminho certo, né? O caminho certo é o caminho de Jesus, a gente trilhar os passos que o Mestre deixou-nos e que a gente às vezes esquece quando a gente está bem. E a gente não pode esquecer, meus irmãos. Tem que vivenciar o Evangelho todo instante, todo pensamento incluir o Evangelho. Deixar quem falar aos nossos ouvidos? Jesus falar aos nossos ouvidos. Quando formos sugestionados, nós sabemos, cada um sabe de si, sabe o que ronda os pensamentos, o que é seu e o que às vezes surge, pensamentos que nos surgem. Quando esses pensamentos que não forem de boa índole, meus irmãos, lembremos de Jesus e modifiquemos no ato o nosso pensamento. Não cultivemos o mal dentro dos nossos pensamentos, porque isso corrói e isso emana para fora de nós, afetando principalmente aqueles que nos são mais próximos, nossos familiares, nossos entes queridos. Então entenda, não é expulsar o mal, é pagar o mal com o bem, é influenciar com o bem todos os pensamentos e todas as ações que nós vimos de errado. E principalmente de nós mesmos, é onde começa tudo, nosso íntimo. Então, boas ações, meus irmãos, ação e reação, lembremos sempre, ação é uma coisa, reação é outra. Que a gente possa reagir sempre, não só agir no bem, mas também reagir no bem. Então elevemos novamente nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos novamente reunidos em Seu nome, recebendo as bênçãos dos estudos do Teu Evangelho e dessa doutrina abençoada que nos consola, que nos indica os caminhos a serem percorridos por cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado. Que possamos sempre ser voltados às nossas ações e reações ao bem, sempre embasados no Evangelho do nosso querido Jesus. Auxilia-nos, Mestre querido, dá-nos a força necessária a seguirmos os Teus passos. Fica conosco, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. É a nossa prece. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.